Olá pessoal, seja todos bem-vindos a mais um vídeo Respostas Espirituais. Bom pessoal, hoje eu vim responder a pergunta da Samara Rodrigues. Ela pergunta se os espíritos que estão no umbral só podem sair com a ajuda dos mentores ou eles podem sair por conta própria, né? Samara, na verdade pode acontecer duas situações. Primeira coisa que a gente tem que entender é que o umbral não é uma prisão, ou seja, não é um lugar inescapável, tá entendendo? Umbral é uma dimensão, uma região vibratória aonde os espíritos se agrupam por finalidade, por sintonia, por identidades, né, de interesse, né? Então, o que acontece? Imagina a seguinte situação. Imagina um alcoólatra que desencarna devido à cirrose, né? Pelo excesso de consumo de álcool. Ele desencarna, ele vai para o vale, né, dos alcoólatras, né? Uma região correspondente a esse vício, né? Vamos supor que ele acorda lá, desperta lá. E o que acontece? Essa região não é uma prisão. Ele foi para lá não porque Deus mandou, porque os espíritos mandaram ou carregaram. Ele foi lá por sintonia, né? Porque nosso corpo astral, como ele é muito mais leve do que o corpo físico, então ele atrai, ele é meio que puxado magneticamente para essas regiões, ao qual ele tem a mesma sintonia, né? Lei de correspondência vibratória. Então, vamos supor que ele cai nessa região. Então, o que vai acontecer? Ele vai passar um tempo lá, né? É, refletindo sobre os abusos que ele cometeu na vida, né? No caso, o álcool, a reflexão sobre o que ele fez com a família, com ele mesmo e tudo. Mas ele não é que ele está preso lá realmente. Ele não está preso. Ele está numa dimensão paralela ao plano físico, né? Ele está no mesmo espaço, mas não na mesma faixa vibratória. Tá entendendo? É tanto que... Só que o problema desses espíritos que vão para o umbral é que eles tentam sair de lá, como eles tentam sair daqui. Vamos supor, se uma pessoa encarnada, ele se perde numa mata, por exemplo, numa floresta. Então o que acontece? Ele vai tentar sair como? Ele vai andar, ele vai, né, tentar subir em cima das árvores, vai tentar se localizar. Então os espíritos que vão para os umbrais, eles tentam sair de lá da mesma forma. Eles andam, eles correm, eles sobem montanhas, eles sobem árvore para tentar escapar daquela região. Mas para onde que ele corre, né? Para onde ele para onde ele correr, para onde ele andar, só encontra a mesma paisagem. E só que ele não entende que ele está numa dimensão paralela. Porque para você sair de uma dimensão e entrar para outra, só existe três formas. Ou através de uma nave, né? Uma nave etérica, ou através de portais energéticos ou magnéticos, se preferir, ou através da própria mente, né? É tanto que tem muitos espíritos que são obsessores que saem e entram dos umbrais, porque as pessoas acham que o umbral é uma prisão. O umbral não é uma prisão, é uma região que serve para é, reter espírito, reter e não aprisionar. É tanto que você vai ver aqui no plano físico todo tipo de espírito. Você vai ver obsessor, alcoólatra, sexual, fumante, drogados, suicidas, homicidas, feiticeiros. Então isso prova que o umbral não é uma prisão. Ele serve para reter a maioria dos espíritos. Mas aqueles que já têm um certo conhecimento, uma certa força mental, eles conseguem sair de lá, ou através de portais, ou através da sua própria mente, né? Sair, se locomover entre dimensões via pensamento. Então,
Mas como não é a realidade a maioria dos espíritos, eles ficam meio que rodados mesmo. Então vão esperar os mentores ir lá buscar para poder levar esses espíritos para hospitais e centros de reabilitação, né? Então, se você for assistir o filme Nosso Lar, né, se tu for ver a forma que os espíritos resgataram o André Luiz, eles meio que subiram, eles saíram daquela região através, né, de uma nave. Apesar de não ter mostrado a nave, provavelmente foi uma nave, né? Porque a colônia Nosso Lar fica acima dessas regiões umbralinas. Então, o André Luiz ficou mais de 8 anos no umbral. Então, ele ficou 8 anos andando, correndo, e nunca conseguiu sair lá, né? Pois a forma de sair de lá é totalmente diferente do como se ele tivesse encarnado, certo? Então, isso aí é a resposta, viu? Espero que tenham gostado e até a próxima vídeo resposta.